Boa noite a todos. Hoje é uma segunda-feira muito especial. Estou aqui com a minha querida Ludmila. Se você que está assistindo aí é médico, é empresário, é engenheiro, é advogado, é magistrado, é qualquer profissional qualificado que trabalha duro, que você paga as contas, faz as coisas certas, mas você sente que você está carregando o Brasil nas costas e que tem alguma coisa de errado, a gente está fazendo esse bate-papo de hoje para você. Bom, eu sou Paulo Figueiredo, se você não me conhece, moro nos Estados Unidos há mais de 11 anos, e junto comigo está a Ludmila Lins Grilo, minha querida amiga, sócia, está aqui também nos Estados Unidos já há bastante tempo, também já vive aqui nos Estados Unidos. Nós vamos ter uma conversa que todo mundo está tendo nos grupos fechados de WhatsApp, nas salas de casa, as conversas que as pessoas têm, mas nem sempre têm a coragem de ter publicamente. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite ao pessoal que está assistindo a live. Então, é isso. E eu quero deixar claro para vocês, desde já, que essa aqui não é uma live sobre abandonar o Brasil. Pelo contrário, essa aqui é uma live sobre como a gente pode continuar lutando pelo Brasil, só que dessa vez de uma posição estratégica. É sobre ter um plano B inteligente. Existe um conceito que funciona perfeitamente aqui para a gente. Pessoas do bem que estão espalhadas, né, estrategicamente pelo mundo, elas são mais fortes para defender os seus valores e ajudar as suas origens quando elas preservam a sua identidade, elas preservam as suas raízes, e elas fazem isso com uma posição de força e de segurança. Porque nós, brasileiros, conservadores, profissionais, por que a gente não pode fazer o mesmo dessas pessoas? A gente está nesse momento de isolação no Brasil, né? A gente está num momento de muito desânimo, muitas pessoas, naturalmente, diante dos últimos acontecimentos, muito desoladas, desesperançosas, e muitas vezes elas estão preocupadas com a questão política específica do que acabou de acontecer, e, poxa, fulano não vai estar, eleição do ano que vem, etc. Mas a gente sempre conversa muito sobre isso, né, Lud? Que se você parar para pensar, há um problema muito maior no Brasil, né? Ele é um problema sistêmico. E esse problema não é especificamente a política, não é especificamente a corrupção, não é especificamente a economia, nem é, muitas vezes, o governo A ou o governo B, né? A gente está falando de um problema estrutural, algo profundo, algo que a gente que está aqui nessa batalha, lutando pelo Brasil diariamente, a gente está lutando para o reestabelecimento do mínimo, né, das condições fundamentais de sobrevivência do Brasil, para que o Brasil não aprofunde num caminho venezuelano. Mas, no final das contas, quando você olha para as coisas no longo prazo, no big picture, né, você vai ver que são problemas que não são resolvidos nem em uma eleição, nem, vamos dizer que a gente consegue aqui uma coisa maravilhosa, mágica, poxa, um dos Bolsonaros aí é presidente em 2026, eleito presidente em 2026, eu acredito enormemente que isso é uma possibilidade, mas a gente está falando de coisa aqui que não é resolvida nem em 3 eleições. E vamos falar de coisa aqui que é um problema que afeta a sua vida diária, porque às vezes as pessoas falam, não quero nem ver política. Eu falei, não tem problema. Hoje a gente nem vai falar especificamente só de política, a gente vai falar de coisa que afeta a sua vida, a sua empresa, o seu investimento, a sua família, a segurança, a prosperidade, o futuro deles. Mas antes da gente chegar lá, eu queria contextualizar do que eu estou falando, né? Porque as coisas
os problemas que eu estou dizendo que são estruturais, eles se agravaram muito nos últimos meses, né? Talvez a gente possa falar um pouco, sim, sobre o panorama político, né? Eu acho que talvez a melhor forma de fazer isso talvez seja um contraste entre o que o Brasil está vivendo e o que os Estados Unidos estão vivendo. Porque a gente vê nos Estados Unidos um governo Trump com uma economia próspera, com o país com projeções de crescimento ambiciosas, né? A história da America First, né? America Great Again, a América grande novamente, e o Trump anuncia investimento da Arábia Saudita de 1 trilhão, e é investimento de não sei quem, e é inteligência artificial, etc. E a gente olha no Brasil e vê notícias desse tipo aqui, né, Lúdia? Vê essa primeira notícia aqui: pacote fiscal e instabilidade econômica. Tem a notícia aí? Acho que a produção não vai colocar a notícia aqui. Mas veja o governo falando em mais uma vez, mais um ajuste fiscal, mais impostos, ao mesmo tempo que eles anunciam problemas fiscais, anunciam isenção de IR para quem ganha até 5 mil. Como é que isso paga, né? Como é que paga isso? Os velhos problemas fiscais do Brasil. Então, o que acontece, né? Sistemicamente, você tem um governo que tem gastos absolutamente descontrolados, e a gente vê um problema de controle de gastos do governo brasileiro, que é muito antigo. Não sei se as pessoas sabem disso na audiência, né? Mas muita gente fala assim: não, porque os militares deixaram a dívida externa muito alta para o Brasil, deixaram o Brasil muito endividado. Aí eu falo para eles: as pessoas não sabem que o governo do Fernando Henrique endividou mais o Brasil do que a soma de todos os governos brasileiros, de Marechal Deodoro da Fonseca até o Itamar Franco. Então, nos seus 2 mandatos, o Fernando Henrique endividou mais o Brasil do que a soma de todos os governos desde a criação da República. Aí você pega, no governo Lula, o Lula endividou mais do que a soma de todos os governos, de Marechal Deodoro da Fonseca até Fernando Henrique. A Dilma fez a mesma coisa. O único que rompeu esse ciclo foi o Bolsonaro. E na volta do Lula, o mesmo padrão. Esse governo Lula já está endividando mais o Brasil do que a soma de todos os governos da história. Então, como é que o problema é só uma eleição? Você tem um problema sistêmico, né, Lúdia? Exatamente. E o mercado, ele já está reagindo a tudo isso que está acontecendo, que a gente tem visto, né? Como você falou, esse agravamento. O mercado já tem reagido a isso. No início do ano, o dólar chegou a bater 6,22. Hoje já está um pouco mais controlado, está em torno de 5,30, né? Alguma coisa assim. Só que essa instabilidade, ela permanece. E como é que foi em 2024? Né? De acordo com a XP Investimentos, o real foi a moeda mais desvalorizada entre 27 economias que foram analisadas. Porque o problema, como você falou, Paulo, não é esse governo específico. Existe uma coisa estrutural, né? Não existe uma previsibilidade. Você não consegue mais planejar rigorosamente nada a longo prazo. Uma coisa impressionante. E se você parar para pensar, né, eu chamo sempre atenção disso, né? Existe uma insegurança muito grande. O problema todo do Brasil, o grande problema, tema central, né, é a insegurança para o futuro. Ela fala: puxa, digamos, poxa, caramba, pensa na gente, volta no tempo, né? 2018, a gente estava comemorando a aprovação da reforma trabalhista, a gente estava comemorando a eleição do presidente Bolsonaro. Poxa, falou assim: poxa, o Brasil agora vai, Paulo Guedes, o Brasil agora vai na direção correta, etc, etc. E agora a gente passam de 2018 para cá.
7 anos. E nós estamos com a situação de Bolsonaro estar preso, né? Obviamente a gente falou aqui sobre descontrole das contas públicas, e até mesmo a reforma trabalhista que a gente estava comemorando, já começa a ir para o espaço. Pensar, a Justiça do Trabalho, no ano de 2024, recebeu 4 milhões de processos trabalhistas, que foi o recorde de processos trabalhistas em 15 anos. 15 anos. 3,6 milhões foram novos processos. Então, em relação a 2023, 16% de aumento. Aí você pega os dados de 2025, né? É um país em colapso trabalhista. Em 2025, nos primeiros 4 meses do ano, 1,2 milhão de novas ações trabalhistas nos primeiros 4 meses do ano. Mais 6,38% de aumento em relação ao número do ano passado. Paulo, então, inclusive, em relação a essa coisa trabalhista, tem muita gente que fala que a Justiça do Trabalho deveria ser extinta e ser incorporada, inclusive, à justiça comum. Assim como num fórum comum você tem a vara civil, você tem a vara criminal, tem a vara de fazenda pública, a vara da infância. Eles dizem que a justiça trabalhista deveria ser incorporada pela justiça comum. Aí cria uma briga danada entre os juízes, né, os trabalhistas e os juízes da justiça comum. Enfim, isso é uma brigalhada danada. Eu não sei se isso um dia vai acontecer, mas tem quem sustente isso. Mas, enfim, voltando, em relação a essas novas ações trabalhistas, né? Por que houve esse aumento absurdo de ações trabalhistas? Um dos grandes motivos é porque o TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, decidiu que qualquer trabalhador pode simplesmente declarar que, né, tem condição de processar de graça, não precisa provar mais nada, e o resultado é uma avalanche de processos. O empresário, ele não tem uma proteção real. O risco trabalhista, ele se torna permanente para quem é empresário no Brasil. Então, isso tudo causa mais essa insegurança jurídica para quem quer empreender. Então você tem um país onde você não sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro, né? Então, porque o problema fiscal, né, do quanto que o governo gasta gera consequências no mercado e gera consequências cambiais, né? Você estava falando do dólar a 5,30 agora, que chegou a 6,22. Muitas vezes as pessoas não entendem o que isso significa, né? Na prática, significa que você está mais pobre, cara. Significa que você está mais pobre. Significa que você chega aqui para comprar, porque os bens e serviços do mundo são medidos em dólar. Se o que você ganha significa menos dólares, né? Você ganha R$1.000. Vou fazer uma conta aqui redonda, né? Você ganha R$6.000 e esses R$6.000 significam $1.000. Se o dólar vai para R$12, seus $1.000 já significam, seus $1.000, o que eram $1.000, né? Seus R$6.000 passou a significar $500. Então você empobreceu. Né? E muitas vezes eu falo isso para as pessoas me falam o preço das coisas no Brasil e elas acham cara. E aí quando eu olho em dólar, eu falo, não, poxa, na verdade o Brasil está muito barato. E o que significa o Brasil está muito barato? E as pessoas do Brasil acham que o Brasil está muito caro? Ora, significa que as pessoas estão empobrecendo. Né? Outro dia um amigo meu estava falando, nós dois somos do Rio, né, Lúdio? Um amigo meu estava falando, um apartamentinho legal ali na Zona Sul, nada demais, está R$1,5 milhão. Aí eu falei, R$1,5 milhão, o que é isso? São $280 mil. Pô, $280 mil aqui em Miami você não compra nada. Nada. O que significa isso? Que mesmo quem tem um apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro de R$1,5 milhão está ficando pobre. E isso só se agrava. E aí o sujeito vai e abre uma empresa e contrata seus funcionários. Os funcionários ficam lá felizes. Poxa, o cara tá lá brigando a cada dia. Sai um funcionário. O funcionário vai lá e processa ele. Processa a empresa dele, que vai nele depois na pessoa física.
E a chance de ser processado é quase que... Eu digo aqui, vocês que estiverem acompanhando no chat, vocês digam se vocês já não tiveram um processo trabalhista injusto. Então, é um país ingrato contigo. E é ingrato, e você não pode nem reclamar, né? Porque, obviamente, a gente tem a questão da censura. Você não pode reclamar, não tem como um país desse melhorar, porque você tem um judiciário que prende pessoas por opinião, que nos persegue como perseguiu a mim e a você. Muita gente, as pessoas me perguntam assim, Paulo, por que a Fox News não vem para o Brasil? Eu falo, pô, meu filho, os caras são malucos de investir num país onde a Jovem Pan está sendo processada porque os comentaristas tiveram opinião A ou B. Ou você pega o caso do X, né? Foi bloqueado por meses. O Telegram já foi bloqueado também, o Rumble está fora do ar. Estou falando de empresas americanas que vêm investir. O Telegram, não sei se é americano, acho que não é americano, mas empresas internacionais que vêm investir no Brasil, Locals. Né? Quantos programas nós fizemos no Locals? Isso não acontece. Parece aqui que eu estou... que a gente está, né, Lud, reclamando do Brasil, que a gente está só aqui, né, como se a gente estivesse sentado num bar reclamando dos problemas do Brasil, mas o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar que existe uma alternativa para isso, né? Exatamente. E você estava citando aí o caso das empresas, eu estava me lembrando também daquele caso da Starlink, que não tinha nada a ver com a história. O Alexandre de Moraes estava tretado lá com o Elon Musk, né, no Twitter, e para pegar o Elon Musk, para sacanear o Elon Musk, foi lá e meteu a mão no dinheiro da Starlink, que não tinha nada a ver com a história. Quer dizer, é insegurança jurídica em grau máximo, né? É uma coisa impressionante. É o fim da sociedade limitada. Não existe sociedade limitada, né? Sociedade limitada, uma invenção do século XVIII, né, no direito, que é uma coisa que permitiu a Revolução Industrial, porque empreender, 80% das empresas dão errado. Então, para você empreender, você precisa ter a segurança de que o seu prejuízo vai estar limitado à empresa. No Brasil, desconsideração de pessoa jurídica, o juiz faz assim, como se nem existisse. Então, você não tem sociedade limitada. É isso que, no caso do Elon Musk, você está citando, né? O sujeito tretou com o Elon Musk, aí falou assim, não, tem uma outra empresa que nos Estados Unidos o Elon Musk também é acionista. Então vamos desconsiderar essa pessoa jurídica também e vamos atrás de todo mundo. Ou seja, aí não tem previsão de nada, né? Não tem mais como, né? Você ser empresário no Brasil e viver com tranquilidade. Né? Tem essa questão, esse mau exemplo que vem de cima, né, do STF, e, consequentemente, os juízes, né, de hierarquia inferior começam a disparar a desconsideração da personalidade jurídica, sim, né, como se fosse uma coisa muito banal, né, a banalização do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Mas agora vamos para os Estados Unidos. Mostrar para as pessoas que nem tudo não é o mundo inteiro que está indo para o vinagre. Né? Não. Por enquanto aqui as coisas estão, né, mais ou menos em ordem. Né? Aqui eu preciso fazer uma correção importante. A mídia brasileira ela está pintando um quadro muito catastrófico sobre o governo Trump. Né? Tudo é o Trump malvadão, né? O Trump ele fechou as portas para os imigrantes. Não é bem assim. Tá? Isso não é verdade. Paulo, explica aí o que realmente está acontecendo nessa questão da imigração. Isso é uma... Eu não sei se você sabe, eu comecei a minha transmissão, né? Eu comecei a minha carreira no YouTube fazendo um programa chamado Conexão América. Eu lembro. Lembra, né? Eu fazia com o Dr. Marcelo Ribeiro, nosso querido doutor, que estará conosco aqui nesse final de semana. E eu tinha um bordão, eu gosto de bordões, né? E o meu bordão era assim, um programa que mostra a você o que está acontecendo nos Estados Unidos sem o bullshit dos correspondentes internacionais brasileiros. Porque eu dizia que os correspondentes internacionais brasileiros não mostravam o que realmente estava acontecendo. Então eu fiz os programas, vejam, né? Eu comecei a minha carreira de youtuber
justamente para mostrar que o que a mídia se mostrava, o que a mídia brasileira mostrava que estava se passando nos Estados Unidos não era real. E isso foi durante o primeiro governo Trump, e agora nós estamos vivendo isso de forma evidente. As pessoas não entendem qual é a política imigratória do Trump. E o que o Trump está fazendo neste momento em relação à imigração, né? A primeira coisa que ele está fazendo é endurecer radicalmente as políticas contra imigrantes ilegais. Ilegais. E o que significa isso, né? Significa que se você entrou ilegalmente dentro dos Estados Unidos, você passou a ter uma enorme chance de ser deportado. Ser detido e deportado. A segunda coisa que acontece é que o Trump suspendeu o abuso dos processos de refúgio e asilo. Não significa que não haja processos de refúgio e asilo. A gente tem alguns no escritório. Mas acabou aquela loucura de qualquer um chegar, pular o fronteiro do Muro do México, ser pego e falar assim, não, eu estou aqui de refúgio e asilo. A terceira, então ele tem um aumento da deportação de imigrantes ilegais, a suspensão do abuso dos processos de refúgio e asilo. Você tem um terceiro componente importante, que é um controle rígido na fronteira com o México. Rígido. E ele passou a fazer uma análise muito mais minuciosa do processo de visto de todos os solicitantes, que passou, inclusive, para essa análise de redes sociais, inclusive. Então, mesmo para os vistos, ele adotou um critério mais rígido para não ser abusado. E muita gente ficou assustada, por exemplo, quando viu, né, achou, não, Trump não quer mais imigrantes, agora está cobrando $100 mil para novos pedidos de H1B, tal, e muita gente se assustou com isso, né? Mas tem um porquê, né? Então, essa é uma segunda parte que a mídia brasileira está fingindo que não está acontecendo, né? Ela finge, né, que não está acontecendo nada e não fala nada. O Trump, na verdade, ele está priorizando uma imigração baseada no mérito. E o plano do Trump, ele é um plano bem claro, né? Ele vai sempre priorizar aquelas profissões, aquelas pessoas que realmente têm algo a acrescentar aos Estados Unidos. O plano dele é muito claro. Ele quer reduzir essa imigração desordenada, claro, porque realmente tinha muita bagunça, todo mundo alegava, não, estou sendo perseguido, não sei o quê. Ele vai reduzir isso, essa desordenação desses imigrantes ilegais, e ele vai atrair os profissionais que são qualificados. Porque os Estados Unidos, eles têm um problema crítico de escassez de mão de obra. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, a gente tem 11,3 milhões de vagas abertas no mercado americano. A taxa de desemprego nos Estados Unidos é de só 3,8%. Não existem trabalhadores americanos suficientes para preencher todas essas vagas. Os Estados Unidos têm um território assim, imenso. Né? Especificamente na área de tecnologia, a gente tem 1,2 milhão de desenvolvedores faltando até 2026. 76% das empresas americanas não conseguem contratar profissional de tecnologia, por isso que a gente sempre fica falando aqui do profissional de TI. Você é profissional de TI, vem para os Estados Unidos. Eles estão precisando desses profissionais estrangeiros qualificados, porque só a população americana não consegue dar conta de tantas vagas. Exato. E as pessoas olham e falam assim, mas então por que está aumentando a taxa do H1B? Porque não é esse o tipo de visto de trabalhador temporário que o Trump está buscando. O Trump está buscando pessoas que venham para os Estados Unidos qualificadas. Ele não quer ilegal, não quer gente que entra... Porque se você entra ilegalmente, você já entra quebrando a lei.
Então o Trump não quer ilegal, não quer pessoas que entrem sem serem escolhidas, e, portanto, não quer criminosos, não quer quem venha para cá para viver de assistencialismo. A gente passou agora o shutdown do governo, né? Ficamos aqui em choque do percentual de pessoas que recebiam o Food Stamp Snap, é o nome do programa aqui, que é o equivalente ao Bolsa Família, de quantidade de ilegais que recebiam o Snap, né? Vendo os democratas agora brigando para que houvesse benefício de Obamacare, de saúde gratuita para quem vem para cá ilegalmente. Isso a América não quer. Isso a América não quer. Agora, o que ela quer? O que o Donald Trump quer? Ele quer profissional qualificado. Ele quer médico. Ele quer engenheiro. Ele quer desenvolvedor de software, como você falou. Ele quer cientista. Ele quer empreendedor. Ele quer atleta. Ele quer acadêmico. Ele quer inventor. Ele quer profissionais técnicos qualificados com experiência. Técnicos, gente, nível, não necessariamente você não precisa ser doutorado, nível técnico, mas com experiência profissional, com habilidades específicas. Para estas pessoas, as portas não estão fechadas. Eu diria que para essas pessoas, as portas nunca estiveram tão abertas. Eu estava falando da economia americana. A gente tem um crescimento. Vejam, se a economia brasileira cresce 3%, é um bom crescimento, né? A gente fica feliz, mas é um bom crescimento na base de um PIB de 2,5 trilhões de dólares. Na economia americana, que é quase um quarto da economia do mundo, a gente vai ter aqui, a gente teve, no último trimestre, um crescimento de 3,2%. Desemprego aqui nos Estados Unidos, não se sabe nem mais o que é isso. 3,5% de desemprego, um dos mais baixos da histórica, né? O que os economistas chamam de pleno emprego. A Bolsa americana batendo recordes históricos. Inflação, se fala de inflação, né? A gente lembra, né? Eu me lembro que eu noticiei aqui, brinquei na época do Roberto Campos, dizendo que pela primeira vez na história eu tinha visto, durante o último ano do governo Bolsonaro, os Estados Unidos, e segundo ano do governo Joe Biden, eu tinha visto os Estados Unidos terem uma inflação maior do que o Brasil. Os Estados Unidos chegaram até uma inflação de 2 dígitos, mais de 10% aqui no governo Biden. Inflação agora, 2%, mano. Mas o mais importante não é nem isso. É que mesmo com o Joe Biden, ferrou muita gente aqui. Pô, eu tô aqui há 11 anos. E tem uma coisa que eu posso dizer para você, de alguém que já abriu empresas, que graças a Deus se tornaram empresas de 7 dígitos, né, aqui nos Estados Unidos, algumas, mais de uma, felizmente. E eu posso dizer a você que é o seguinte, tem uma coisa que é o que eu mais amo em empreender aqui, é por isso que toda vez que alguém me oferece um negócio no Brasil, eu não quero nem ver. É previsibilidade. Eu sei as regras do jogo. Pode mudar uma alíquota de imposto para um lado ou para o outro, mas não vai ter uma reforma tributária, como foi a reforma brasileira, que vai simplesmente explodir o setor de serviço, multiplicar por 250% o que o prestador de serviço pagava no Brasil. Você não vai ter uma mudança completa do entendimento jurídico por causa de uma súmula doida do STF, porque alguém contratou o escritório da mulher do Gilmar Mendes, que ganhou um caso que mudou uma súmula louca que ninguém mais sabe o que vai fazer. Então você tem regra definida, previsibilidade, e você só consegue pensar para o futuro quando você consegue saber sobre quais regras você vai estar jogando o jogo. É isso aí. Enquanto você estava falando daquela questão dos profissionais, eu me lembrei de uma conversa que eu tive num CPEC desses da vida, num CPEC de Washington. O pessoal se reuniu à noite e tal, estava com os brasileiros ali, tinha uns americanos,
e a gente explicando para os americanos o que estava acontecendo no Brasil, a questão da perseguição, da censura, etc. e tal. E eu falando para o americano que eu tinha sido uma juíza no Brasil e eu tinha vindo para cá asilada e falei de tudo mais. Ele ficou muito, assim, surpreso, né, do que tinha acontecido comigo. Era uma situação muito chocante. E eu lembro exatamente das palavras que ele me disse naquele dia, naquele happy hour em Washington. Ele falou, você é americano, tá? Ele falou, olha, você é o tipo de imigrante que nós queremos aqui. Porque eu não sou simplesmente a imigrante tal que veio sugar o sistema de saúde do Obamacare, que vim pegar o Bolsa Família deles. Não, eu sou o tipo da imigrante que vai chegar aqui, que infelizmente cheguei em condições adversas, não vai ser todo mundo né, que vai passar por isso. Cheguei em condições adversas, porém, já estava ali empreendendo. Falei para ele que eu tinha aberto a Imigrex e tal, que eu já estava empreendendo aqui. Ele falou, não, você acrescenta ao nosso país. Então, assim como ele um americano olhou para mim e falou isso, eu pensei, tantas outras pessoas podem passar por isso, né? Tantas outras pessoas também podem ser queridas aqui. Aí o pessoal sempre zoa a mim, zoa você também, Paulo. Ah, vocês vão ser perseguidos pelo Trump, o Trump vai deportar todo mundo, vai deportar os brasileiros. Mas o que os idiotas não percebem é que ele está falando de imigração ilegal. Enquanto eu, Ludmila, e você, Paulo Figueiredo, e o pessoal que está vindo aqui pela Imigrex, vai ser imigrante legal. Os legais não são perseguidos. Né? Os que são perseguidos, claro, são os imigrantes ilegais. Mas, enfim, vamos recapitular aqui o que a gente viu. No Brasil, sim, a gente tem aí mais de 4 milhões de processos trabalhistas, né? O recorde aí de 15 anos. O dólar já chegou a 6,22. A gente tem uma instabilidade permanente, censura, perseguição política, impossibilidade de se planejar a longo prazo. Os profissionais valorizados, né, nos Estados Unidos, né, diferentemente no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma economia forte, crescendo 3,2%, né, ao ano, 11,3 milhões de vagas abertas no momento no mercado de trabalho. Aqui a gente tem liberdade de expressão protegida, coisa que a gente não tem mais no Brasil. Aqui, diferentemente também, as regras são claras, são previsíveis, muito diferente do Brasil. Aqui, os profissionais qualificados são realmente muito valorizados, muito mesmo. Os salários são, às vezes, 5, 10 vezes maiores, em muitos casos, em relação ao Brasil. Então, a pergunta é, você vai continuar esperando ou você vai começar a se coçar agora e vai se planejar para salvar você, melhorar a sua vida e melhorar a vida da sua família? Isso é uma coisa que as pessoas têm que levar em consideração mesmo, o planejamento, né? O brasileiro, ele gosta de tomar decisão no último minuto. E é impossível você tomar uma decisão desse tipo de última hora, né? Então, é uma coisa que você está falando, a pessoa está assistindo aqui a live, alguma coisa está entrando na tua cabeça, né? Porque eu quero falar do que a gente estava falando, que realmente o que importa, qual é o maior problema do Brasil, que é essa questão da insegurança jurídica, né? É um problema maior que a gente está falando aqui. Eu acho que você pode explicar melhor do que eu o que é insegurança jurídica, Ludmila. Então, vamos ver o que é insegurança jurídica. Isso acontece quando as regras do jogo, né, o Brasil, né, qualquer país, né, qualquer democracia, tem leis, tem uma Constituição e tem as leis. E as leis são as regras do jogo. Elas devem ser conhecidas previamente. Então, para você saber o que você pode, você não pode no país, tem que te dar uma lei, você vai ler, opa, tá bom, então eu vou seguir de acordo com o que está escrito aqui na lei. A lei é a regra do jogo. A insegurança jurídica acontece quando essa regra do jogo, ela muda durante o jogo, que é exatamente o que acontece no Brasil. Você faz tudo certo e mesmo assim você pode perder tudo. Não existe nenhuma previsibilidade sobre o futuro. Os contratos não são respeitados. O Estado pode mudar as regras, inclusive retroativamente. Na verdade, não pode, mas muda. E aí é que está a insegurança jurídica. Eles não podem mudar as regras assim.
A regra, ela pode ser mudada, tanto que existe o Congresso Nacional, os legisladores, se eles acham que uma lei não está legal, eles vão lá e modificam. Só que para a regra valer, ela tem que virar lei e ser publicada. Só que isso já não funciona mais no Brasil, porque a gente está, né, vivendo um regime ditatorial. Então, o Estado ele tem mudado as regras durante o jogo e ainda mais retroativamente, o que é ainda mais grave. E assim, isso afeta tudo no Brasil. Né? Vamos ver aqui uns exemplos reais de insegurança jurídica que tem acontecido no Brasil. E algumas histórias são até de clientes nossos. Conta aí, Paulo, o caso do empresário lá do setor solar. Eu vivi isso, Lud, no Brasil, empreendendo, fui até preso por empreender no Brasil. Né? Isso é uma coisa assim, absolutamente assustadora. A gente vê isso e eu acabo vendo a história dos amigos, mas até dos nossos clientes mesmo. Né? Você está falando desse cara que você está falando do empresário do setor solar. Era empresário no sul do Brasil. Né? Eu tenho um carinho especial pela região sul do Brasil, porque é uma gente muito trabalhadora. Esse cara construiu uma empresa de energia solar, né, do zero. Chegou a ter 600 funcionários. Negócio próspero, legal, tudo certinho, gerando emprego. Daí o governo mudou as regras do setor de energia solar da noite para o dia. E a empresa do cara quebrou. O cara quebrou. Aí, veja, o cara tão certinho, ele fez acordo na Justiça do Trabalho, pagou todos os funcionários, só não conseguiu pagar o INSS, que é a parte federal. Sabe o que aconteceu? Não só ele quebrou, como ele teve bloqueio de todos os seus bens, a pessoa física, teve o seu passaporte retido, foi impossibilitado de viajar. Claro que o sujeito, numa situação dessa, passa a entrar numa depressão profunda. E esse é o tipo de nação ingrata que destrói a tua alma, cara. Porque o sujeito fez tudo certo e perdeu tudo. Porque o governo resolveu mudar as regras do dia para a noite. E o que ele está fazendo agora? Ele está planejando sair do Brasil, buscou a Imigrex, porque percebeu que no Brasil você pode fazer tudo certo e perder tudo e sair desgraçado. Você pega outro exemplo aqui, isso eu não vou ficar... Mas acho que alguns exemplos ilustrativos para as pessoas, que às vezes as pessoas acham que estão sofrendo em casa sozinha. Então vou dar um outro exemplo. Um exemplo que muita gente nessa live vai se identificar, que a gente tem... Nós temos recebido, Lud, na Imigrex, olha que coisa assustadora. Nós temos recebido na Imigrex, em média, 12 pedidos de médicos, vai perguntar assim, por mês? Por trimestre? Não. Por dia. E aí você pega o médico, trabalha 70 horas por semana. O cara que, pô, todo mundo precisa de médico. Né? O cara salva a vida, faz a diferença. Quem não precisa de médico? Quem nunca precisou de médico? E o médico no Brasil, ele vive com medo constante. Ele vive com medo de ser, obviamente, processado, mas assim, o sistema, a profissão do médico é uma profissão ingrata. Não que nos Estados Unidos não haja processo, né? E que o médico aqui não tenha medo de ser processado, mas você tem a questão do seguro que funciona, você tem a questão da estabilidade profissional, que é muito maior, e a remuneração. Eu estava falando aquilo de um conceito que eu queria que você aprofundasse. Eu dei um exemplo do empresário, mas eu queria muito que você aprofundasse isso da questão da desconsideração da pessoa jurídica, que a gente abordou isso, mas eu acho que isso precisa ser explicado para as pessoas.
Isso aí é um negócio muito sério, isso existe na nossa legislação, só que isso deveria ser aplicado na exceção. Só que isso foi banalizado. Então isso está assustando todos os empresários, que é essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. É uma figura jurídica, né, prevista na legislação que protege, né, aquela chamada sociedade limitada, né, as LTDAs, as limitadas. Então, isso significa o seguinte: se a sua empresa, uma limitada, ela quebra, se você vai mal das pernas e ela vai lá e quebra, isso significa que, na sociedade limitada, você não vai sair perdendo os seus bens pessoais. Como o próprio nome diz, a responsabilidade ela é limitada, e é limitada ao capital da empresa. Então, se você tem lá os seus bens pessoais, lá da sua família, aquilo ali não vai ser atingido, mas você pode perder os bens da sua empresa. Então, isso é uma proteção ao empresário, para ele poder empreender sem medo. Só que o que tem acontecido na prática? O juiz, quando tem essa quebra, né, do empresário, às vezes que não tem dolo, não tem, simplesmente aconteceu, né, catástrofes acontecem. O juiz vai lá e desconsidera essa personalidade jurídica que era justamente para proteger o empresário. Então, mesmo você tendo feito tudo certo, mesmo a empresa sendo legítima, o juiz vai lá e desconsidera essa sua personalidade jurídica para atingir os seus bens pessoais, os bens da sua família. Então, aí bloqueia... Às vezes de outra empresa, né? Oi? Às vezes de uma outra empresa que você tenha. Você tem uma empresa de calçado e um escritório de imigração. Atinge... não pagou numa empresa, eu vou atrás dos seus bens nas outras. Vou atrás do bem da outra empresa, que tem outros sócios. Justamente. Isso poderia acontecer em caso de dolo ou fraude. É claro, a pessoa não vai poder cometer crimes usando a sua empresa e ficar impune. Beleza, em caso de dolo ou fraude, ótimo, desconsidera a personalidade jurídica, tá tudo certo dentro da lei. Só que acontece que hoje em dia eles banalizaram isso. Aí eles vão lá e bloqueiam a sua conta pessoal. Às vezes você não agiu nem com dolo, nem com fraude. Né? Coisas acontecem. Você quebra ali um funcionário. Quase sempre você quebra. Oi? Quase sempre você quebra. 80% das empresas quebram. Né? E não é 80% das empresas que agem com dolo ou fraude. Né? Não, acontece. Empreender é um imprevisto. Empreender é um ato como que você for navegar para um continente desconhecido, né? Empreender é você tentar fazer algo que ninguém nunca fez e fazer esse troço dar certo. E na maioria das vezes não dá. Tem uma estatística que eu gosto, que é que meu padrinho falava isso. O padrinho foi um empresário muito bem sucedido no Brasil, um bilionário. E ele dizia assim para mim: todo grande empresário já quebrou 3 vezes. Eu falei assim, tudo bem. Mas se na primeira vez que eu quebrar, tomarem tudo, bloquearem tudo, e todos os meus... bloquearem meu passaporte, salgarem a minha terra, chutarem o meu cachorro, não tem como eu quebrar a segunda ou a terceira vez, né? Pois é. Aí bloqueiam tudo seu, sua conta pessoal, às vezes até a conta da sua esposa, se você é casado, né, com comunhão de bens. Enfim, bloqueiam a conta da sua empresa, até nos Estados Unidos, caso que aconteceu até com você. Isso não acontece em países sérios, pessoal. Isso está acontecendo no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos isso não acontece. Se você tem uma LLC aqui no Brasil, a sua responsabilidade é realmente limitada, a menos, claro, que você venha cometer fraude comprovada. Mas se você não cometeu uma fraude, os seus bens pessoais eles vão estar, sim, protegidos. E isso é a diferença entre você ter e não ter segurança jurídica. Hoje, nos Estados Unidos, você tem. No Brasil, você não tem. Fala aí, Paulo. Eu digo a vocês, esse é um assunto que me dói muito, porque eu acho que ele é a síntese, né, do problema do Brasil. E eu digo, por que insegurança jurídica é o maior problema? Porque ela causa tudo. Ela é a causa por trás de todos os problemas do país. Porque se você não tem segurança jurídica, você não tem empreendedorismo. Se você não tem empreendedorismo, você não tem emprego. Se você não tem
segurança jurídica e você não tem empreendedorismo, você não vai ter investimento. Investir, né, é você plantar esperando que você vá colher. E ninguém planta num solo que não sabe se vai chover, se não vai chover, quando que chove, que não chove. Então você tem que ter um mínimo de previsibilidade. E aí você não tem empreendedorismo, você não tem investimento, e o que começa a acontecer? A fuga de talento. Brain drain, que é o termo que se usa, né? Brain drain. Brain drain é a drenagem das mentes, dos cérebros. A melhor juíza que a gente tinha vem para os Estados Unidos. Um empreendedor de empresas multimilionárias, CEO de empresa de multimilhão, vem para os Estados Unidos. Os melhores profissionais vão indo embora. E você que está ainda tentando empreender no Brasil, você já também não consegue contratar as melhores pessoas. Então você tem problema em todas as áreas, em investimento, em capital, em empreendedorismo, a economia travada. Então você tem profissional desvalorizado, quem que aceita ganhar menos? Senão as pessoas que não têm opção. Você não planeja a sua vida, é um problema estrutural, é um problema que não é resolvido na próxima eleição, é um problema que afeta o crime, afeta a segurança, porque você tem segurança jurídica também na esfera criminal, e é isso que é a razão do problema. Então isso não vai resolver o quê? Você vai resolver isso na próxima eleição? Ah, não, soltamos o Bolsonaro, agora ele é o candidato. Vai resolver esse problema? Tomara que o próximo candidato à presidência do Brasil, eu vou trabalhar para isso, adresse em inglês, enderece esse problema como um problema prioritário. Mas até lá você vai fazer o quê, né, Lud? Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Então, essa é a pergunta, né? O que os profissionais e as suas famílias estão fazendo agora, né? Aqueles que estão ligados no que está acontecendo, aqueles que estão realmente construindo o seu plano B. O que eles estão fazendo? Eles estão criando o plano B. Isso não é fugir do Brasil. Isso é você criar opções. É você não colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta. E essa cesta do Brasil, infelizmente, ela está com o fundo furado. Você tem que ter mais de uma cesta para colocar os seus ovos. A gente ouve essa parece até um jargão, né? Muito batido, mas é verdade. Não se pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. É você preservar a sua capacidade de lutar, sua capacidade de contribuir, de fazer a diferença. É você marcar uma posição segura aqui dos Estados Unidos. Mas vamos ver aí, né, alguns casos de pessoas que fizeram isso, que tiveram esse plano B. Eu acho bom, vamos ver. Meu nome é Cid Melo, Sidão, sou ex-jogador de vôlei da seleção brasileira. Atualmente moro nos Estados Unidos há mais ou menos uns 8 anos, realizando o famoso sonho americano. E para que tudo isso desse certo, nós contamos com todo o apoio, dedicação, profissionalismo da Imigrex. Hoje nós estamos aqui no Centro de Convenções de Orlando, na Flórida. Eu estou acompanhando minha filha no Campeonato Nacional, um dos maiores campeonatos de vôlei do mundo, em número de participantes, para adolescentes. Mais um sonho foi realizado para a gente. Então eu só tenho que agradecer toda essa parceria, todo o apoio e amizade de todas as pessoas da Imigrex que participaram do nosso projeto e que foi um sucesso. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o Christian Barbosa e eu queria contar um pouquinho aqui nesse vídeo para vocês a minha experiência com a Imigrex e como que eu cheguei aqui a ter a cidadania americana que tenho hoje por conta deles. Bem, eu sou um autor especializado no tema de produtividade, um dos meus livros é esse aqui, que é o Trilha do Tempo, e também sou empresário na área de tecnologia, tenho diversas startups de tecnologia. E há 12 anos atrás, mais ou menos, eu recebi o convite de um fundo de investimento que se interessou numa das minhas empresas e falou o seguinte: a gente quer abrir uma operação de uma empresa no Vale do Silício com um brasileiro tocando. Naquela época não era tão comum ter brasileiros lá fazendo essa transição, né, com fundo, e aí eles me convidaram e eu falei, puxa vida, vamos lá, né, vamos
vamos fazer isso acontecer. Só que aí a gente tinha um problema, que é o visto. E a gente começou a ver o que fazer para conseguir um visto, né, e estar legalmente lá trabalhando dentro dos Estados Unidos. E aí a gente tinha uma empresa que já fazia pra gente os nossos contratos das startups, uma parte tributária, uma parte societária, enfim. E aí, conversando com ele, ele falou assim, olha, eu tenho uma operação nos Estados Unidos e a gente está fazendo uma operação de visto. E acho que você tem um caso interessante para fazer um visto O, que você está abrindo a empresa lá no Vale do Silício, a gente pode aplicar para um visto de trabalho, com você tem essa habilidade de publicação, você tem aí milhões de exemplares vendidos, você é uma referência no assunto, a gente consegue fazer para você um visto O muito rápido. E assim foi. Eles começaram esse processo e fizeram o visto O, e o visto O foi uma coisa tipo assim, e estava para sair em meses, foi uma coisa muito rápida. Christian, por que você não faz um EB1, que é um visto de habilidades excepcionais, né? Como você tem uma série de publicações, você preenche todos os requisitos. E aí eles começaram a montar um caso para fazer o meu EB1. E foi um processo bem interessante, porque eles pegaram todos os requisitos e falaram assim, ó, vamos tentar bater todos. E se der todos, eu acho que a gente bateu quase todos, menos 1 ou 2, eu acho, dos requisitos que eles precisavam. Foi um processo que voltou só uma vez, pedindo um pouquinho mais de informações. E rapidamente, assim, acho que foi um processo até o nosso green card sair, foi um ano. Acho que foi um processo de entre 9 meses e um ano que eles fizeram. Foi muito rápido, foi muito preciso, eu não precisava me preocupar. E quanto menos esperei, a gente recebeu a notícia que o nosso green card estava aprovado. Então, sem dúvida nenhuma, eu recomendo muito a Imigrex. Foi um processo muito tranquilo, foi um processo muito de boa. E acho que, sem dúvida nenhuma, pode ajudar você no seu caso migratório também, porque me ajudou e eu só falo de coisas que realmente foram positivas para mim. Sem dúvida nenhuma, vou recomendar muito a Imigrex para aquilo que você precisa aí de soluções imigratórias aqui nos Estados Unidos. Até a próxima. Sou Gabriela Ritter e hoje, quando eu abri minha caixinha do correio, eu me deparei com essas correspondências. Isso aqui é um Social Security e isso é um Work Permit. Não só meu, como do meu esposo e dos meus filhos. E eu quero deixar registrado o agradecimento à empresa Imigrex Global. Foram eles que fizeram o meu processo aqui nos Estados Unidos. O meu status eu vou divulgar com o passar do tempo, mas minha total gratidão por me permitirem estar legalmente nos Estados Unidos e começar a minha vida e da minha família, recomeçar a nossa vida aqui. O caso da Gabriela é icônico, né? Foi da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, mas você tem caso de empreendedor, você tem bastante caso específico, né? Você tem muito caso importante. Então, o que as pessoas precisam entender, se você é um profissional qualificado, os Estados Unidos querem você desesperadamente, eu não estou exagerando, né? Deixa eu te mostrar, a gente pode mostrar números para as pessoas entenderem. Então, o médico no Brasil, ele trabalha mais ou menos umas 70 horas por semana. O salário dele gira ali numa média de 25 a 40 mil reais por mês. O que significa, na verdade, 25 a 40 mil dólares por mês, ou reais por mês, ou 300 a 500 mil reais por ano. Tá, agora eu estou aqui falando em reais, estou fazendo confusão aqui com dólares, mas estou falando de Brasil. Tá? 25 a 40 mil reais por mês, o que significa mais ou menos 300 a 500 mil reais por ano. O médico no Brasil, ele tem um risco permanente de processo, de tomar processo. Tudo no Brasil se processa muito fácil e se processa de forma banal, como a gente viu. Sistema de saúde no Brasil, ele está colapsado, completamente colapsado. Se a gente for fazer uma comparação desses números do médico brasileiro com o médico americano, a gente chega à seguinte comparação. O médico brasileiro nos Estados Unidos, ele vai trabalhar mais ou menos de 40 a 50 horas por semana. Ele vai ganhar ali os seus 200 a 300 mil dólares por ano, o que significa em reais mais ou menos de 1 a 1,5 milhão de reais, enquanto, né, no Brasil eu falei, gira ali até 500 mil reais por ano a média. Nos Estados Unidos ganharia ali em reais, se a gente for transmitir, né, traduzir mais do que o dobro. Oi? O dobro ou às vezes quase que o triplo. Né? Quase que o triplo, exatamente. O seguro saúde nos Estados Unidos realmente funciona. Seguro processo, né? Seguro de processo. Exatamente, também. E é um sistema, enfim, que valoriza o profissional. Então, ali você tem, às vezes, 5, 7 vezes mais. Né? Você ganha ali 5 vezes mais, 3, 5, 7 vezes mais, sempre vai ganhar mais. Dificilmente você vai chegar nos Estados Unidos e vai ganhar menos
sendo médico. Eu não vejo nem possibilidade disso acontecer. E além de ganhar mais... Faz a conta aqui. Isso é bom para as pessoas pensarem. Você ganha R$300 mil o médico de entrada no Brasil. Né? Nos Estados Unidos você tem $200 mil de entrada. Então, R$1 milhão. O que é isso? É mais de 3 vezes o valor de entrada. É o valor de entrada. Você tem, normal aqui, o médico ganhando 300 e poucos mil dólares. Você está falando do que é isso? É R$1.700.000. É muita diferença, cara. Trabalhando menos. Porque o médico no Brasil... O médico trabalha bastante aqui também. Mas se você trabalhar 70 horas, é desumano. Ninguém consegue ser produtivo trabalhando 70 horas. Nos Estados Unidos vai trabalhar ali entre 40 e 50 para ganhar mais. Então você trabalha menos e ganha mais aqui nos Estados Unidos sendo médico. E com muito mais segurança. E os Estados Unidos estão desesperados por médicos. Eles precisam muito dessa categoria. Né? Áreas como cardiologia, anestesiologia, medicina da família, enfim. Todas essas áreas estão precisando muito de médicos e não só médicos. Tem outras profissões também. Por exemplo, setor de tecnologia, para quem é desenvolvedor, para quem trabalha, né, com tecnologia da informação. Isso é ainda um setor mais procurado. São 1,2 milhão de vagas abertas. 76% das empresas não conseguem contratar. Está faltando gente. Para quem é desenvolvedor, quem trabalha com TI, os salários são de papo de 70 mil, né, de um júnior, até $200 mil o sênior por ano. Você tem ainda o trabalho remoto facilitado nessas profissões. Então, se você é um desenvolvedor, você é ouro aqui nos Estados Unidos. Você é ouro no mercado internacional. E médico, desenvolvedor, profissionais na área técnica, eu digo para empresário, né? Foi a minha boa parte do que eu fiz a minha vida toda. Então, é maravilhoso você abrir uma empresa em 3 dias. Né? Menos de uma semana você abre uma empresa. Uma sociedade limitada que realmente é limitada. Um sistema jurídico que protege o empresário. Um sistema tributário racional. Mercado, todos os mercados aqui nos Estados Unidos são gigantescos. Gigantescos. Daqui a pouco a Flórida sozinha vai estar com um PIB do tamanho do Brasil. Tudo aqui, qualquer nicho, você prospera. Se você trabalha duro, você prospera. Você tem muito mais acesso a capital, a um preço decente. E o melhor de tudo é o negócio da previsibilidade, né? Regra que não muda o tempo inteiro. E você falou aí da Flórida. Recentemente até teve uma lei na Flórida que facilitou a vinda dos médicos. Agora, sim, pelo menos agora existe essa janela, não sei até quando, mas existe essa janela no momento de que os médicos na Flórida não precisam mais fazer a residência, que isso era o que desestimulava os médicos brasileiros de virem para os Estados Unidos. Então, o médico quer vir para a Flórida especificamente, lembrando que os Estados Unidos é realmente uma federação, então cada estado tem a sua regra, né? Na Flórida, que é o estado talvez mais procurado pelos brasileiros, não sei se é o número 1, mas se não é o número 1, deve ser o número 2, sei lá. Deveria ser, se não for, deveria ser. Eu acho que é o número 1, mas enfim, é por causa do clima, é quente e tal. Então, na Flórida acabou essa coisa da residência médica para os médicos. É claro, você vai ter que revalidar seu diploma e tal, mas o maior empecilho, que era a residência, acabou. Então, você tinha que fazer toda a validação e depois refazer a sua residência nos Estados Unidos. Então, para o cara que era um profissional que já estava avançado na carreira dele, ele fala assim, não, tudo bem, estudar e fazer a prova e cumprir os requisitos, etc., eu topo. Mas, voltar a ser residente médico para poder... Agora acabou isso. Na Flórida, se você tiver atendido aí os requisitos que incluem a experiência profissional, e é esse, de novo, né? Esse profissional que o governo americano está procurando, na Flórida você não precisa mais fazer residência. Isso. Então, em resumo, se você é um profissional qualificado, você vai ter aqui nos Estados Unidos um valor enorme. Você não precisa aceitar ganhar menos, né? Você não precisa aceitar trabalhar mais, viver com medo. Você pode ter uma opção aqui nos Estados Unidos.
Mas vamos falar aí dos detalhes técnicos, ô Paulo? Vamos, porque eu acho que muita gente talvez não esteja entendendo, né? As pessoas acompanham a gente, etc., e não entendem exatamente por que a gente está falando isso. Eu acho que as pessoas que assistem o programa vêm aqui a gente falar sobre isso, mas nem sempre entendem. A gente criou essa empresa chamada Emigrex justamente para ajudar as pessoas nesse processo. Porque eu vi as pessoas, nós víamos, né? Nós dois víamos as pessoas chegarem aqui desesperadas, sem saberem o que fazer no seu processo migratório, muitas vezes caindo na mão de picareta, que é, eu diria assim, a profissão número 1 que tem picareta nos Estados Unidos é a área migratória. Então, assim, é a número 1. Eu mesmo caí na mão de um. Então, e livrei muitos amigos da mão de picareta. Então, aí a gente falou, bom, por que a gente não se junta para criar uma consultoria para que torne o processo de imigração para as pessoas que querem ter um plano B, para as famílias brasileiras que querem continuar prosperando, por que a gente não cria uma empresa que tenha um processo transparente e ético, né? E como é que isso funciona na prática? Acho que você explica melhor que eu, Ludmila. Então, esse processo na Emigrex, ele tem basicamente 3 etapas. Essa primeira etapa é uma consultoria inicial. Você vai aplicar para essa consultoria inicial, que pode ser gratuita, dependendo do seu currículo, via seleção, né? Para médicos, pelo menos estava sendo, para todos os médicos, estava sendo gratuita por conta dessa questão da Flórida. Mas você pode tentar a consultoria gratuita, ou se não for selecionado, você vai pagar $200 pela consultoria. A partir daí, né, consultoria gratuita ou não, a gente vai avaliar o seu perfil, né, a nossa equipe vai definir qual que vai ser o melhor visto para você, o melhor caminho, e você, a partir daí, vai decidir se quer prosseguir ou não com o seu processo. Aí, se você disser, sim, quero prosseguir, vamos começar aqui a montar o meu caso. Então, aí a gente começa a etapa número 2, que é montar o seu caso, reunir toda a documentação necessária. Aí a Emigrex vai construir a argumentação legal para você, vai preparar a petição completa e vai submeter esses documentos e essa petição ao governo americano para que eles analisem se você vai ser elegível ou não para o visto. A etapa número 3 é a etapa do acompanhamento. Então, a Emigrex, após peticionar, né, escrever todos os argumentos, juntar todos os seus documentos, colocar aquilo ali numa ordem lógica, vai ser, então, acompanhado o seu processo. Então, a Emigrex vai responder a uma eventual requisição que o governo americano enviar para você, vai acompanhar todo o seu processo. Se for necessário, a Emigrex vai até te preparar para a entrevista, né? Nem todo mundo hoje está sendo entrevistado, mas se precisar, a Emigrex te prepara para a entrevista, te apoia até a sua aprovação final. Então, é tudo acompanhado desde o princípio, desde a primeira conversa com você, ver o que você quer, os planos da sua vida. Aí vai analisar o seu currículo, o que você tem para apresentar, vai reunir todas aquelas provas, vai preparar a petição com todos os argumentos escritos ali em linguagem, né, que o pessoal da imigração e o SS gosta de ler. Vai acompanhar tudo, o processo, vai te preparar até o final, até você receber o seu ok. Simples assim, transparente, sem surpresa. E eu quero reforçar uma coisa aqui. A gente não promete aprovação garantida. Vocês já viram isso? Vocês já viram, por exemplo, aqueles escritórios de advocacia no Brasil? Você é causa certa, é causa ganha. Pessoal, esse negócio de causa ganha, em qualquer lugar, quando é algo que não depende, assim, totalmente da gente, vai depender de um juiz aprovar, vai depender de um burocrata aprovar, ninguém pode nunca olhar para você e nem uma provisão e dizer, isso é causa ganha, é aprovação garantida. Isso é coisa de picareta. Isso é antiético, isso é ilegal. O que a gente pode prometer é processo criterioso, profissional, transparência, suporte, um processo ali personalizado, é pegar as suas qualificações, os seus documentos, pensar de forma personalizada em você e fazer aquilo personalizado para você. Agir com honestidade. Se o seu caso não tiver chance, a gente te avisa antes de você pegar e gastar o seu dinheiro, pegar lá, sei lá quantos $1000 e falar, começa o meu processo, a gente olha para aquilo ali, se você não tiver chance, a gente já te fala. A gente olha,
né, com todo respeito, não gaste o seu dinheiro aqui, porque você, no momento, tem pouquíssimas ou nenhuma chance de conseguir. Diferentemente de outros escritórios que vão falar para você, claro, bota aqui o dinheiro na nossa mão que a gente vai entrar com o seu processo, sabendo já que você não tem chance. E isso é falta de honestidade. Então, muitas vezes a Imigrex manda, a gente tem ali várias pessoas que até falam para a gente, poxa, recebi uma mensagem me desclassificando. Então, é justamente para te dizer, olha, a gente analisou aqui os seus dados, do que você enviou para a gente, e a gente, no momento, a gente não vê uma chance para você. E a gente está te avisando antes, para que você não gaste o nosso dinheiro com a gente, porque nesse momento vai ser um gasto que você vai perder. Então, a gente está te protegendo, né? Justamente, está protegendo você de gastar o seu dinheiro. Então, antes de você gastar o seu dinheiro com o escritório de imigração, entrar com um processo sem ainda estar com o seu currículo preparado, a gente te avisa. Mas tem outros escritórios que não, que pegam o seu caso, claro, sabendo que a sua chance é ínfima ou até mesmo nula. Então, assim, isso é integridade, é como a gente trabalha, é como a gente vive, é como a gente constrói a nossa vida. Então, não desanime se você receber uma mensagem de desqualificação. Isso significa que a gente olhou com honestidade, porque para a gente é melhor pegar o seu processo. Para a gente claro, é melhor não te desqualificar. Para a gente é melhor pegar, poxa, vamos entrar com o seu processo sim, porque aí todo mundo se beneficia. Mas não, se você não tiver qualificado, a gente vai olhar para você com toda honestidade e vai falar, você não está qualificado. Tá certo? Então, é assim que a gente trabalha. Embora a gente deva dizer que para profissionais qualificados e com tempo, você tem muitas alternativas de visto que muitas vezes o sujeito é só um profissional técnico de uma área específica, mas que tem experiência profissional, é qualificado para determinados tipos de visto. Muita gente, porque acontece isso de muita gente que acha que eu não tenho qualificação nenhuma e vou para os Estados Unidos. Não vai. Mas tem gente que, às vezes, tem uma baixa autoestima, né, Lúcia? A pessoa fala assim, não, eu não sou qualificado. Olha, a quantidade de vezes que eu peguei processo aqui na empresa, de gente que achava que não era qualificado, e às vezes o cara era qualificado para um EB1 ou para um EB2, que, explicando para a audiência, né, EB são Employment-Based, vistos baseados em empregabilidade. Então, você tem o EB1, é o Employment Base prioridade 1. O sujeito estava achando que não tinha condições e o sujeito era qualificado para o visto mais qualificado que existe. Ou qualificado para o segundo mais qualificado, pessoas que, assim, uma questão de tempo se o sujeito quiser emigrar. E a pessoa tem essa baixa autoestima, né? Tipo aquela menina que ela era gordinha na escola, né? E depois ela cresceu, ficou bonita. E ela ainda tem aquela alma nela da gordinha que ninguém quer, e no final ela é a menina mais procurada. Então, muitas vezes você pode ser, você que está em casa, eu sempre falo o seguinte, aplica. Se a gente identificar que você é qualificado, você vai receber um retorno, sempre, todo mundo vai receber um retorno, e a gente... Inclusive os desqualificados. Inclusive os desqualificados. A gente foi uma coisa que a gente foi aperfeiçoando, inclusive, muito ao longo do processo, né? Muita gente, no início, a gente recebeu tanto volume de gente que a gente não conseguia responder a todos da forma eficiente. Hoje, 100% das pessoas que aplicam recebem uma resposta. Isso é importante que você que está em casa saiba. Então não custa nada você entrar no link da descrição e preencher o formulário. Então vai lá. Você pode até receber uma consultoria gratuita, que já é um ótimo sinal. Se você for médico, né? Mais do que isso. A gente outros que não são médicos, mas que tem aquele baita currículo, aí também o pessoal entra em contato também, oferecendo a consultoria gratuita. Gratuita. Então você aplica. No ruim, como a gente diz, você vai receber uma negativa e já vai saber e vai estar com a consciência tranquila. No bom, você vai receber um contato e vai ser oferecido a você uma consultoria, e no ótimo você vai receber uma consultoria gratuita, de tanto que a gente vai acreditar no seu caso. A gente passou aqui 1 hora batendo papo aqui sobre o maior problema do Brasil, acho que passou até mais rápido do que a gente imaginou hoje. A gente mostrou caso real, a gente mostrou oportunidade,
Mas é o momento de ser direto com você que está assistindo, você que é profissional qualificado, você que é médico, empresário, engenheiro, advogado, magistrado, você que é qualificado atleta, você que é um jornalista de sucesso, você que é um empreendedor de sucesso, você que entendeu que o Brasil tem um problema estrutural, eu faço um apelo a você. Você que quer ter um plano B sério, legal, estruturado, de longo prazo para sua família, você não quer abandonar o Brasil, mas você quer ter opções que garantam o futuro, até mesmo para você preservar a sua capacidade de lutar pelo Brasil em uma posição segura. Você é uma dessas pessoas, presta atenção no que eu vou te falar agora. Presta atenção. Lud, explica como funciona o processo com a Imigrex mais uma vez. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai aplicar para a nossa consultoria gratuita. Então, você vai preencher o formulário completo no QR Code ou link que está na sua tela. Vai aparecer aí um QR Code e um link aqui ou na tela ou na descrição aqui do vídeo. E a nossa equipe vai avaliar o seu perfil em até 72 horas. Então, se você se enquadra nos critérios... 72 horas, ó. Tic-tac. Ó. 72 horas. Essas eram as 72 horas que a gente falava que sua vida ia mudar, pô. As pessoas não entenderam. Pois é, ninguém entendeu, né? É só mais 72 horas. Então, em até 72 horas, a Imigrex vai avaliar e vai te dar um retorno. Então, se você se enquadra nesses critérios, nos critérios mínimos, a Imigrex vai agendar a consultoria. Então, a Imigrex lá, os nossos consultores vão conversar sobre o seu caso específico, vão identificar qual que é o melhor caminho para você, qual que é o visto que se enquadra no seu perfil. Aí depois vem o passo número 2. Né? Nessa consultoria, você vai ter a análise detalhada do seu perfil. Eles vão identificar, né, o visto que é ideal para você, vão te explicar, né, vão te deixar ciente de tudo, dos prazos, dos custos, dos documentos que você vai precisar. Então, ali na consultoria, você vai tirar todas as suas dúvidas. E o terceiro passo é a decisão. Você vai decidir se você vai continuar o processo ou não, tá? Sem enrolação, com transparência total. Se tudo fizer sentido para você, fecha o contrato. Se não fizer, a gente respeita a sua decisão. Simples assim, transparente, direto, ninguém vai ficar insistindo com você, te enchendo o saco para você fechar, até porque é uma decisão de vida. Então, talvez você faça a consultoria, você precise pensar ainda um pouco, conversar com a esposa, conversar com o marido, ver a questão dos filhos, tal. A gente respeita totalmente o seu tempo. Só que a gente vai ter uma oferta para quem quiser, para quem já está meio que decidido a vir e já tem isso já nos planos próximos. Fala aí a oferta, Paulo. Não, melhorou até, acabei de saber que o patrão ficou maluco. Né? O patrão ficou, lembra do patrão ficou maluco? Lembro. Vocês ainda tem o patrão ficou maluco nos supermercados do Rio de Janeiro? O patrão ficou maluco, porque de fato eu só posso chegar à conclusão de que o patrão ficou maluco. Eu nunca vi isso, a gente oferecer isso na Imigrex, mas aparentemente os sócios ficaram loucos. Estão dando $3.000 de desconto no processo das pessoas. $3.000 para as pessoas que estão assistindo a live. Isso é inédito. $3.000. Eu digo o seguinte, o nosso processo migratório, ele já é, em média, metade do preço do processo migratório de outros escritórios. Às vezes, menos da metade. Tá? Desse valor que, se você for aí nessas empresas, a maioria delas, eu volto a dizer, a maioria, picaretas. Se você for nessas empresas, a gente ainda vai cobrar normalmente metade. Além disso, $3.000 a mais de desconto, é um desconto substancial. Isso vale para qualquer visto. Não é R$3.000, não. É $3.000. Dólares. Isso vale para quem? Atenção às condições. Se inscrever no link ou no QR Code que está na tua tela até o dia 30 de novembro. 30 de novembro. Que é domingo.
Domingo. Então, até o final dessa semana. Segunda condição, você tem que passar pela consultoria. E terceira condição é você decidir fazer o processo completo com a Imigrex. E aí você vai receber automaticamente um desconto de $3.000 no seu contrato. Não tem cupom, não é código, automático para quem aplicar do momento desse bate-papo que a gente está tendo até agora, até o dia 30 de novembro. E eu estou falando aqui que o patrão ficou maluco, mas por que a gente está fazendo? Por que a gente tem o processo imigratório mais transparente, mais em conta, cobrando um preço justo, e agora a gente ainda está dando esse tipo de desconto nesse momento que a gente está vivendo agora? A gente está fazendo isso porque a gente quer ajudar os profissionais sérios. A gente quer ajudar as pessoas que entenderam a urgência de ter um plano B para a família dela, para a carreira. A gente quer ajudar as pessoas que valorizam o planejamento, porque 2027 e 2026, anos difíceis da gente planejar o que vai acontecer. E é importante que as pessoas saibam que essa oferta não vai se repetir. 2020, apesar da gente manter valores muito baixos, e a gente lançou a Imigrex com uma tabela muito, muito agressiva, volto a dizer, menos da metade do que vários escritórios de imigração cobram nos seus processos. Em 2026 a gente vai, obviamente, ter que, pelo volume de processos que a gente recebeu, a gente vai ter que atualizar essa tabela, isso é garantido. Então, acho que não tem melhor momento do ano para você que está em casa de você agir agora. Não custa absolutamente nada para você agir agora. Então, deixa eu ser clara aqui, pessoal, de novo, sobre o prazo para você faturar esse desconto no seu processo migratório. Você tem até o dia 30 de novembro, tá? Domingo que vem, para aplicar. Tá aí o QR Code na tela e o link. Isso significa que você tem 7 dias a partir de agora. Se você deixar para depois, você vai perder o desconto. Se você ficar pensando, você vai perder o desconto. Então, quanto antes você aplicar, mais rápido você vai receber o retorno. E olha, a gente não vai deixar ninguém no vácuo, tá? Se o seu perfil se enquadra, você vai ser avisado. E se o seu perfil não se enquadra, a gente não vai te deixar no vácuo. Você também é avisado com respeito e transparência. Ninguém vai ficar esperando sem resposta. Então, mais uma vez, QR Code na tela, pessoal. Muito bom, muito bom. QR Code está na tela, tira o celular do bolso, aponta para a tela. Também tem um link aqui na descrição. Você vai encontrar um formulário completo de aplicação, umas perguntas básicas sobre seu perfil, experiência, formação e tal. Eu falo sempre o seguinte: seja honesto na resposta, não minta nem omita nenhuma informação, isso acelera tudo e o maior beneficiário é você. E depois de preencher, a nossa equipe analisa, você recebe o retorno, se aprovado, a gente agenda o call, a consultoria acontece, e aí se decide se quer prosseguir ou não. E se decidir fazer o processo e aplicar até domingo, você vai ter recebido $3.000 de desconto. Mais simples, impossível. Bom, pessoal, então eu vou encerrar aqui com uma reflexão pessoal, né? Como vocês sabem, eu trabalhei, né, como juíza de direito no Brasil, trabalhei anos no Brasil, eu amo o Brasil, mas como vocês sabem, eu tive que sair às pressas, sem planejamento, sem tempo. Então, vocês têm esse tempo, eu não tive esse tempo, porque eu era perseguida pela ditadura. E assim, foi muito difícil mesmo. E hoje, assim, olhando para trás, eu vejo o seguinte: se eu tivesse tido 2 anos, por exemplo, para me planejar, tudo teria sido muito diferente, muito mais sutil, muito mais tranquila essa transição. E comigo eu não pude ter essa tranquilidade que muitos de vocês têm agora. Você tem esse tempo agora. Você tem a oportunidade de fazer isso do jeito certo, com planejamento, com estrutura, com tranquilidade, com segurança. Não espera precisar um dia sair às pressas, como aconteceu comigo. Não espera a situação piorar a ponto de você não ter escolha.
Começa o seu planejamento agora, enquanto você ainda tem opções, enquanto você ainda tem tempo, enquanto você ainda consegue fazer as coisas com relativa tranquilidade. Ter um plano B não é pessimismo, é você ser responsável. Não é pessimismo, é responsabilidade. É cuidar de quem você ama. É preservar a sua capacidade de lutar pelo que você acredita. Porque se você quebra no Brasil, você não ajuda ninguém. Mas se você se fortalece, se você tem segurança, você pode fazer muito mais diferença. Olha, Lúcia, a gente está aqui há 1h20 batendo papo. Sempre que eu estou com você, o tempo passa muito rápido. A gente falou algumas coisas duras aqui, mas eu acho que é um papo necessário para as pessoas, né? Eu acho que elas viram verdades. Às vezes a pessoa está em casa refletindo o que ela faz, o que ela não faz, etc, etc. E a inação sempre, a inércia é a condição natural do mundo, né? É uma lei que atinge os objetos físicos, mas ela está reproduzida nos homens. O que é a inércia? É você não fazer nada. É você ver o que está acontecendo e não fazer nada. E nem sempre e nunca é fácil o processo de você sair de onde você está para você ir para um lugar desconhecido. Mas essa é a grande aventura da vida. E o que a gente pode fazer é fazer com que essa aventura seja mais segura para você que está em casa. Para que você não passe pelos problemas que nós, eventualmente, passamos. Então, um passo pode ser agora você preencher esse formulário agora, pode ser o que vai mudar o futuro da tua família e das gerações seguintes. Então, lembrando, $3.000 de desconto para quem aplicar até 30 de novembro, consultoria gratuita, retorno em até 72 horas, transparência total, sem enrolação. O link está na tela, está na descrição. O Brasil pode melhorar e a gente vai continuar brigando por isso, mas enquanto isso não acontece, a tua vida está passando, seus filhos estão crescendo, suas oportunidades estão diminuindo. Ter opções é inteligente, é responsável e é patriótico, porque você não está abandonando nada, você está se preparando, você está fazendo parte do que eu digo, do que eu chamo de a diáspora brasileira. Como os judeus têm a diáspora que ajudam Israel, como os cubanos têm a diáspora, como até os venezuelanos construíram a sua diáspora, a gente está na hora de construir a diáspora brasileira nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, porque é importante que as pessoas saibam que a Imigrex não atende apenas Estados Unidos. Nós atendemos também Europa, através do processo para Portugal e Itália. Temos processos para Portugal ou para Itália, então às vezes se os Estados Unidos não tem uma condição para você, ou a Europa, ou você tem a opção da Itália, ou você tem a opção de Portugal. E Espanha. Portugal é um processo... Espanha, agora a gente está com a Espanha também, que é um processo imigratório de Portugal, é um processo muito simples. E eu digo a vocês que se eu não morasse nos Estados Unidos, eu certamente moraria em Portugal. E a gente tem a opção do Paraguai também, né, que está, nesse momento, se tornando o destino de muitos brasileiros que resolveram adotar ali a residência no Paraguai, porque estão ali do ladinho, continuam conseguindo usufruir de tudo do Brasil e estão ali no Paraguai, que se tornou realmente um destino muito interessante. A Imigrex também atende o Paraguai. Agora, com todas as suas opções, a escolha é sua. Agir ou não é uma escolha sua. Paraguai se tornou o paraíso dos empresários, ô Paulo. Eu estou vendo toda hora, tá chegando para mim vídeo sobre Paraguai. Paraíso dos empresários. É muito fácil, muito simples, é pouco imposto para empresário, assim, tá uma maravilha para quem quiser fazer negócio no Paraguai. Seguro, lugar seguro. Tem muito patrono meu, patrono Gold, meus apoiadores do nível mais alto, que já estão no Paraguai. É uma coisa muito impressionante. Olha, quero agradecer aqui as pessoas que estiveram conosco até agora. Orem, vejam o que é melhor para a vida de vocês. No final, desejo que Deus abençoe a vocês e as suas famílias. E boa noite. Boa noite, Lúcia. Um abraço, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.